Muita gente me manda mensagem querendo dicas de programas, especialmente programas gratuitos ali para rodar no computador e tudo mais. Então, para ajudar vocês, fiz uma lista bem bacana em 10 categorias de programas distintos aí, e em cada categoria tem mais ou menos 1, 2 e até 3 softwares aí para a gente falar, tá? Por conta disso, por ser muitos softwares, eu não vou falar muito de cada um deles, vou falar bem pouquinho, já vou passar para a próxima categoria, porque senão o vídeo fica muito longo e fica chato, tá? Então, se você tiver interesse em aprender mais deles, aí você pode deixar nos comentários e também dar uma pesquisada para saber mais, para ver como que utiliza e tudo mais. Fechou? Mas antes um recado rápido. Nós temos também os nossos canais no Telegram. E todos os links estarão aí embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E eles são totalmente gratuitos, beleza? Também temos as outras redes sociais e os links também estarão aí. Então, simbora para o vídeo para a gente não enrolar. A primeira categoria então é a categoria do Office, aquela que a gente mais utiliza. E provavelmente quando você pensa em Office, você já deve pensar em Microsoft Office. Mas existem vários pacotes Office por aí, gratuitos ou pagos. Um gratuito de excelente qualidade é o LibreOffice. Com ele você tem concorrente ali do Word, do Excel, do PowerPoint e tal. E tem até outros programas. Então você consegue fazer muita coisa nele de graça e rodando no Windows, no Linux e no Mac. Mas você também tem um concorrente dele que a galera gosta bastante, que é o OpenOffice. Eles são parelhos ali, então eu recomendo que você baixe os dois, teste os dois e veja qual te agrada mais. A próxima categoria então é de navegadores web. Você já deve conhecer o Google Chrome, o Microsoft Edge e talvez até mesmo o Safari, caso você utilize o Mac. Mas nós temos também um outro navegador bem bacana e que eu gosto bastante, que é o Mozilla Firefox. Inclusive, você já deve ter visto vários vídeos meus que eu estou utilizando aí o Mozilla Firefox. Ele é bem interessante, eu gosto da velocidade dele, ele vem sendo atualizado direto, tá bom? Também temos outros softwares aí bem interessantes também nessa linha de navegadores, que é o Brave, que ele preza muito pela privacidade do usuário, ele é um concorrente direto também do Google Chrome, por exemplo, e tem ainda um muito similar que é o WaterFox. E ainda tem um projeto interessante, mas diferente, que é o Tor, o navegador Tor. Com ele você consegue acessar a Deep Web, não sei se você já ouviu falar na Deep Web. Aquela web que você só consegue acessar de repente tendo uns sites específicos ou entrando em fóruns específicos. Você não consegue digitar no Google e encontrar um site ali no Google, entendeu? E é a famosa também Dark Web, que você encontra sites que são um pouco mais pesados, né? Mas a Deep Web tem várias coisas, não só coisa pesada não. Mas a Dark Web é chamada assim justamente porque é um pedaço da Deep Web onde tem coisas pesadas, tá? Mas no caso da Deep Web você encontra muita coisa boa também. Então recomendo aí que você teste pelo menos um deles. Eu começaria pelo Mozilla Firefox, mas veja se algum outro te agrada. Aqui no meu computador eu tenho o Mozilla e tenho o Brave, tá? E ainda tenho o Tor também. Beleza? Então testa aí, depois você me conta. Editores de vídeo. Hoje em dia muita gente está trabalhando com vídeo ou precisando em algum momento editar vídeo. E aí se você edita pouco, você não vai querer pagar programas, mesmo que sejam muito bons ou mais ou menos, mas aí já vai ter que pagar e tudo mais. Existem softwares gratuitos excelentes que você não precisa pagar e que muitos profissionais usam a versão gratuita. E não é nada pirata, é tudo legalizado. Um exemplo disso é o DaVinci Resolve, que tem a versão gratuita e a versão paga. A versão gratuita já é muito boa, já dá conta do recado de muita coisa de verdade. Inclusive, ele é um baita concorrente do Adobe Premiere, que é um dos mais conhecidos por aí. Muita gente migrou do Adobe Premiere para o DaVinci Resolve. Muita gente preferiu não migrar porque utiliza muito o pacote Adobe, então acaba facilitando. Mas o DaVinci Resolve é muito bom e muitos profissionais utilizam. Um outro concorrente dele também gratuito e multiplataforma é o Shotcut. O Shotcut também roda em todas essas plataformas aí e ele também é bem poderoso e muitos profissionais usam também, tá bom? Então eu recomendo os dois, teste os dois e veja qual funciona melhor no seu computador, qual que você gosta mais de mexer e tudo mais, beleza? E que tal um editor de imagem? Muita gente edita imagem ou precisa editar. Muita gente lembra do Photoshop, que é pago e não é nada barato, e nem vai às vezes editar tanto assim para precisar pagar um software como esse. Nós temos um concorrente então gratuito de muita qualidade, que é o GIMP. O GIMP também roda no Windows, no Linux e no Mac.
Ele tem um visual um pouco diferente do Photoshop, porém ele também é muito bom e conheço vários profissionais que só trabalham com ele, não trabalham com Photoshop, por exemplo. Mas claro, o Photoshop é o mais conhecido, mas o GIMP está aí, ele é bem poderoso também, é gratuito e você pode utilizar nas várias plataformas. Tem também uma outra dica para você, mas desta vez você não vai instalar no seu computador, que é o Photopea. O Photopea ele é uma espécie de concorrente do Photoshop, tem o mesmíssimo visual, mas ele é um editor online e gratuito. Ele não é igual ao Photoshop, ele não é tão poderoso quanto o Photoshop, mas ele já faz muita coisa que você estaria, por exemplo, acostumado a fazer no Photoshop. Então você pode fazer nesse Photopea aí. Eu gosto bastante do GIMP, mas muitas vezes, se eu precisar, eu posso utilizar o Photopea. Mas eu fico primeiro aí com o GIMP, beleza? E que tal um programa para capturar a sua tela? Se você utiliza o Windows, você já deve conhecer o captura e esboço tradicional aí do Windows, pelo menos o Windows 10, o Windows 11 e tudo mais. Mas nós temos uma outra opção, infelizmente só para o Windows, que é o ShareX. O ShareX ele oferece mais opções do que o tradicional do Windows. Então você consegue fazer algumas outras coisas que talvez você goste, tá? Infelizmente, de novo, ele só tem para o Windows, então você não consegue utilizá-lo ali no Linux e no Mac, tá? Porém, você tem a opção do Lightshot. O Lightshot é ainda mais leve, tanto do que o do Windows quanto esse ShareX. Mas ele você consegue utilizar tanto no Windows quanto no Mac. Então pode ser bem interessante. Veja qual dos dois te atende, se você acha melhor do que o do Windows, e aí quem sabe você não passa a utilizar. E que tal um programa que eu sei que muitos de vocês não vão utilizar, não utilizam, não têm interesse em utilizar, e está tudo bem, mas que ao mesmo tempo tem muita gente que pode se interessar, ou talvez você conheça alguém que se interesse ou quer estudar esse tema, que é um editor 3D. Editores 3D existem vários no mercado, ou pelo menos alguns, e que são muito bons, mas nós temos também um muito bom e gratuito, que é o Blender. Com o Blender, muita gente, muita empresa tem utilizado até para fazer propagandas aí que você vê na televisão, em 3D e tudo mais. Então tem muita propaganda sendo feita num software gratuito que você consegue ter aí dentro da sua casa. Claro, ele é um trabalhinho, né? Você tem ali um programa poderoso, você tem que aprender a utilizar, tem uma curva de aprendizagem, mas é bem interessante. Aliás, muitas pessoas até utilizam o Blender só como editor de vídeo. Não é o recomendado, não é o foco dele, né? Mas tem gente que utiliza como editor de vídeo também. Mas o foco dele mesmo é trabalhar com animação, com 3D e tudo mais. É bem bacana e tem muita coisa boa sendo feita nele. E se você está começando a programar ou deseja aprender a programar, você obviamente vai precisar escrever código. E aonde você vai escrever? Então você vai precisar de um editor de texto que escreva código. Muita gente que já é da área já tem aí a sua preferência, existem vários editores de texto para essa finalidade. Um deles, gratuito e de bastante qualidade, é o Atom. Ele também roda no Windows, no Linux e no Mac. Mas também temos outras opções. Temos o Visual Studio Code, que também roda nessas três plataformas, e temos o Notepad++, mas esse só roda no Windows. E o Media Player, qual você utiliza? Será que você utiliza o tradicional do Windows? Eu particularmente não gosto, né? Esse do Windows. Eu baixo outros. Um dos que eu gosto é o VLC, bastante famoso aí. Ele é gratuito, roda em várias plataformas. Então, recomendo bastante que você teste. Você vai ver que ele roda vários tipos de formatos e ele é bem bacana. Eu acho ele bem leve e bem fácil de utilizar. Então, experimente aí, talvez você goste bastante. E que tal um editor de áudio? Você já precisou editar um áudio? Já quis gravar um áudio? Se você é da música, já quis gravar uma música, alguma coisa do tipo? Enfim, editor de áudio, vira e mexe, a gente precisa. Retirar um pedaço de uma música, quer cortar alguma coisa, fazer uma mistura, gravar algo, enfim. Um editor de áudio gratuito e de qualidade é o Audacity, ou, como muitos chamam também, Audacity. Tá? Ele é gratuito, roda nas diversas plataformas, no Windows, no Linux e no Mac, e muitos profissionais utilizam ele para diversas finalidades, até mesmo para gravação de música. Ele tem concorrentes pagos, inclusive da Adobe, mas ele já dá conta do recado de muita coisa. Então, recomendo que você experimente. Inclusive, a gente já tem vídeo aqui no canal ensinando como utilizar, talvez te ajude bastante. E um compressor de arquivos, você sabe o que é isso?
Muitas vezes você tem um arquivo que está grande, você quer diminuir um pouco, ou você tem vários arquivos e quer colocar num arquivo só e não numa pasta, porque numa pasta fica aberto, num arquivo só, e aí o que você faz? Você junta todos eles, comprime, faz um pacote e ele vira um arquivo então que ele está até menor e um arquivo só. Só que temos as versões pagas, né? Programas pagos para isso. Por exemplo, o WinZip, o WinRAR, que são famosos, mas são pagos. Nós temos também a versão gratuita, então temos opções gratuitas de muita qualidade. Aqui, por exemplo, eu utilizo o 7-Zip, mas temos também o PZip, que é bem bacana também, vale a pena você testar. Eu gosto dos dois, tá bom? Então, recomendo que você teste, veja qual você se identifica mais. Mas aí você não vai mais precisar utilizar versões piratas desses programas, né? Do WinZip, do WinRAR e tudo mais, e nem pagar, porque eu acredito que você já vai dar conta do recado com isso aí. Então é isso, falei muitos programas interessantes, programas bacanas para você testar aí na sua máquina. Mas se eu deixei de falar alguma categoria específica que você gostaria de ver por aqui, deixa nos comentários qual categoria ou mesmo qual programa eu não falei que você sentiu falta. Beleza? Tem alguma sugestão de pauta que gostaria de ver por aqui? Comenta aí também. Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!